Alguém viu o Júlio passar por aí? Tá voando, né, irmãos? Mas em todo o tempo o nosso Deus é bom. Glória a Deus. A Bíblia fala, minha irmã, meu irmão, que a misericórdia do Senhor, ela dura para... E também a bondade do Senhor. E a Bíblia fala que Deus é bom para com Israel e Ele é bom para com os limpos de coração. Então olha para o seu vizinho e diga, mantenha o seu coração limpo. Diga, mantenha-se também como filho de Deus. Por que, pastor Diego? O filho de Deus, minha irmã, meu irmão, o coração limpo, nos leva a lugares melhores, mas também nos leva a viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Nos leva, minha irmã, meu irmão, a termos um estilo de viver da maneira que agrada o coração dele, o honra, o glorifica, mas também faz com que ele se manifeste em nosso favor. Amém, Jesus? Olha assim para o seu vizinho, diga para ele assim, ó, o que você busca primeiro, diga, revela qual é a sua prioridade. Por quê, pastor Diego? Vamos lá em Salmos, capítulo 14, versículo de número 2. Salmos 14, verso de número 2. Presta bastante atenção. Deus, ele, minha irmã, meu irmão, vai falar ao seu coração de maneira clara, objetiva e abençoada também. Amém, Jesus? Salmos, capítulo 14, verso de número 2. Ele diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse o quê? E fizesse o quê? E buscasse a Deus. Então veja bem que o nosso Senhor, em nenhuma hipótese podemos esquecer que Ele está sempre, minha irmã, meu irmão, do seu santo trono, assistindo todos os moradores da terra. E a Bíblia também fala que Ele procura os seus fiéis na terra para que estejam com Ele. Pastor, como assim? Para que você viva a vida que Ele tem para você. Amém, Jesus? Só que nesse caso aqui, Ele está dizendo o que para nós? Presta atenção no pastor agora, que ele vai dizer desta maneira, ó, alguém que tenha o quê? Entendimento. Em outras versões, sabedoria, juízo ou até compreensão. Mas aos olhos de Deus, irmão, o que é nós termos entendimento? O que é nós sermos sábios? O que é nós sermos compreensivos segundo o que Ele quer para nós? Ali mesmo, Ele já continua dizendo, e buscasse a Deus. Você ser sábio aos olhos de Deus é você estar continuamente o buscando. É você estar continuamente em comunhão com Ele, crescendo na presença dEle. Amém, Jesus? Porque erra quem pensa, minha irmã, meu irmão, que não pensa do Senhor. Preste atenção aqui no pastor agora. Erra quem pensa, minha irmã, meu irmão, que não precisa do Senhor. Amém, Jesus? Amém. Porque senão, minha irmã, meu irmão, a gente está jogando fora aquilo que Jesus um dia disse. Sem mim, nada podereis. A gente precisa do Senhor. Só que como é que nós vamos viver algo que Deus tem para nós e a sua plenitude, se nós não o buscarmos? Muitas pessoas dizem ser por aí sábias, inteligentes, resolvidas na vida, mas ainda não estão buscando ao Senhor. Mas ainda estão distantes dele, ainda não estão na sua presença como deveriam. Porque como eu digo aqui hora ou outra, você estar na presença de Deus, minha irmã, meu irmão, não é só você estar num templo, não é só você ter um segmento religioso, porque muitos estão dentro do templo, como eu pregava domingo passado. Muitos têm rotinas religiosas, mas não estão na presença do Senhor. Então, para que eu e você nos tornemos cada dia mais pessoas sábias aos olhos de Deus, precisamos ter, minha irmã, meu irmão, uma dedicação, um esforço de estarmos na presença dele. Por quê, pastor? Lembra que eu acabei de pedir para você falar ao seu vizinho que aquilo que você busca primeiro revela a sua prioridade? Quantos de nós, talvez ao despertarmos logo ao amanhecer, não é de Deus que nós lembramos? Talvez é de um celular, talvez é de um compromisso, talvez é de um problema, talvez é de uma distração, e ali o nosso coração está mostrando para nós que não estamos bem. E que o Senhor, de fato, Ele não é a nossa prioridade. Até essa semana, minha esposa, ela mostrava para mim um videozinho de um rapazinho novo, que eu achei muito interessante, que ele dizia que não existe essa desculpa de que a pessoa não consegue fazer um devocional de manhã, ou que ela não consegue buscar Deus. Ele mostrou de uma maneira bem objetiva como você consegue ter um devocional em menos de 1 minuto. Diga assim comigo, é só querer. É só querer. Ih, eu acho que você não quer não. Diga, é só querer. É só querer.
Por quê, pastor? Quantos de nós, ou qualquer pessoa lá fora, dizemos que Deus é primeiro em nossas vidas? Quantos dizemos que Deus é prioridade para nós, mas Ele não tem sido o primeiro que estamos buscando? Ele não tem sido o alvo das nossas almas. Ele não tem sido, minha irmã, meu irmão, me entenda bem, né? O central do nosso viver, se é que você me entende. Pastor, e por que o senhor está dizendo isso? A primeira coisa que eu e você temos que fazer para sermos sábios aos olhos de Deus é estarmos buscando Ele sempre. E o Senhor, Ele fala para nós, eu comentava domingo anterior, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. Deus nos ensina que devemos buscá-lo. Mas quantos hoje em dia, talvez devido a tantas coisas na vida, têm deixado isso para depois? Eu até achei interessante uma dinâmica que a minha esposa mostrava para mim, e eu achei assim, qualquer dia eu trago para o culto. Hoje eu não quis trazer não. Mas uma moça, né, de uma maneira assim, numa linguagem infantil, até para ensinar na escolinha, isso é uma benção, ela falava a respeito do nosso tempo. Por quê? Você sabe que num dia você tem quanto de tempo? 24 horas. Sim ou não? Sabemos que uma boa parte a gente dorme, precisa descansar. Sim ou não? Outra parte você trabalha, outra parte você pode cuidar do lar. E assim vai indo. Mas, irmão, se dizemos que temos o Senhor como a nossa prioridade, eu faço uma pergunta a nós para que pensemos. Quanto do nosso tempo nós temos dado a Deus diariamente? Ou será que temos dado a Deus apenas um tempo no fim de semana? Ou apenas um tempo quando eu lembro? Ou quando talvez uma situação adversa me acontece? Por que, pastor, o senhor pergunta isso? Minha irmã, meu irmão, presta atenção aqui, ó. O que está faltando para muitas pessoas hoje em dia não é dinheiro, não é trabalho, não é ajuda, e muito menos bênção, porque a Bíblia fala que Deus diz, né, que tudo aquilo que eu e você poderemos ter como sorte de vida, sorte de bênçãos, Ele já liberou, Ele já entregou, Ele já fez cair dos céus. Digam glória a Deus. O que está faltando é pessoas decididas a buscarem ao Senhor. Quantos precisam de Deus, mas não estão buscando a Deus? Quantos, minha irmã, meu irmão, precisam de uma direção, de uma porta para se abrir, de um milagre em alguma área, ou até de uma razão para o seu viver, mas ainda não estão buscando ao Senhor? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Aqui no Salmos mesmo, capítulo 27, versículo de número 4, né? Salmos 27, verso 4, eu quero lembrar com você o que o salmista Davi, ele declara. E mostra que ele tem, minha irmã, meu irmão, até como um desejo no seu coração. Salmos 27, 4 vai falar assim para nós, ó. Uma coisa pedi ao Senhor. E o que ele fala agora? Para só um pouquinho e olha aqui para o pastor. A gente não tem diversas coisas que a gente coloca como petição a Deus? Um desejo, uma vontade, uma necessidade, um projeto e tantas outras coisas, sim ou não? Diga assim comigo, uma coisa é pedir. Agora eu vou te dizer, outra coisa é você buscar por isso. Outra coisa é você entender que quem fica só na vontade não realiza nada. Que quem fica só no desejo não alcança nada. Agora, quem entendeu, minha irmã, meu irmão, que além de um desejo no seu interior, precisa haver uma determinação para que você viva aquilo, aí já está um passo à frente, se é que você me entende. E por que, pastor Diego, o senhor diz isso? Vamos ler aqui, leia comigo o que ele fala, ó. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Peraí, pastor. Como é que o Davi, ele fala que esse era o desejo do coração dele? Como é que pastor, e se ele dissesse que o maior desejo dele era estar cada dia mais ganhando mais dinheiro? Você entende, sim ou não? Será que ele poderia dizer assim, Senhor, o meu maior desejo é ter a minha família mais unida? É ter a cura, o milagre, uma porta se abrindo em tal área da minha vida? Irmão, o Davi, ele entendia, escuta o que eu vou te dizer, algo que poucos de nós estamos entendendo nos dias de hoje. Quanto mais você busca a Deus, diga assim comigo, de nada vou ter falta. Porque a Bíblia fala que, minha irmã, meu irmão, de nada tem falta aquele que teme ao Senhor, aquele que está com Ele. O Senhor não deixa. Porque se temos o próprio Senhor, o próprio abençoador conosco, você acha que Ele vai te desamparar em algum momento? Pode ser que talvez, quem está em falta nesse entendimento, o primeiro pensamento do dia dessa pessoa não é Deus.
nem no meio do dia e nem no final do dia. Pode ser, talvez, que diante de uma circunstância na qual ela não está achando saída, não está achando solução, aí ela se lembre do Senhor. Alguns dizem, né, antes tarde do que nunca. Mas tem coisas que nós podemos evitar. Tem coisas que se eu e você formos sábios da maneira certa, minha irmã, meu irmão, nós não iremos perder, não iremos sofrer consequências, me entenda bem. Nós iremos desfrutar de uma maneira ou até de algo melhor que o Senhor preparou para nós. Você crê sim ou não? E nisso o salmista ele está falando o quê? Termina comigo o que ele diz. Para que ele tinha esse desejo? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender. Quantos de nós, antes de chegarmos ao Senhor, perante, né, o Senhor, nós não tínhamos esse entendimento? E depois que tivemos um encontro com Jesus, Jesus foi entrando na nossa vida, falando conosco, começamos a mudar hábitos, conceitos, prioridades, vai me entendendo. Começamos a buscar um estilo de vida que outrora nós não tínhamos. E a gente começou a perceber o quão isso é bom, sim ou não? A gente começou a observar que muitas coisas que outrora não fazíamos, mas passamos a fazer, é de fato um estilo ou uma maneira de se viver melhor. Pastor, e do que o senhor está falando? Quantos de nós, talvez ao amanhecer, tiramos pelo menos uns 10, 15 minutos do dia para ficarmos a sós com Deus? Pastor, minha vida é tão corrida, eu não consigo tirar esse tempo. Não, Deus não é essa a prioridade. Seu coração não está nele. Pastor, por que o senhor fala isso? Se eu vejo que talvez eu tenha que sair mais cedo de casa, eu acordo um pouco mais cedo. Vai me entendendo? Por quê? Já foi comprovado, igreja, e isso é fato. Observa isso em você. Aquilo que você fizer nos primeiros 15 minutos do seu dia, quando você desperta, é o que você vai viver durante o restante do dia. Você acordou reclamando? Pode ter certeza, o restante do dia você vai passar como? Você acordou oprimido por uma questão? Você vai passar o dia todo oprimido. Você passou pensando em 1001 coisas fora do Senhor? É isso que vai conduzir a sua vida durante o dia. Agora, se você se dedicou em despertar um pouquinho mais cedo, vai me entendendo como Jesus, né? A Bíblia fala que Jesus se adiantava. Antes do amanhecer, ele já estava buscando o Pai. Ele ia aos montes ou ficava a sós com Deus. Agora, se despertarmos, não que seja 15, mas melhor que seja também, né? Mas a gente separa ali, a gente louva, a gente lê uma parte da Bíblia, a gente fala com Deus. Irmão, o seu dia é outro. O seu trabalho é outro, as suas realizações são outras. O que você vive, diga comigo, é tudo de maneira melhor. Como eu e você ainda nós não provamos. Agora, quantos de nós, minha irmã, meu irmão, talvez um dia aprendemos, mas não temos feito. E quantos outros, talvez ainda não aprenderam isso. Mas é necessário. Por quê, pastor? Vamos lembrar o que diz o Mateus 6,33? Coloca para mim aí, irmão, fazendo um favor, Mateus 6,33, que ele fala desta maneira para nós, né? Mateus 6,33. O que o Senhor Jesus fala lá? Mas buscai primeiro o seu trabalho, seus compromissos, suas preocupações. Buscai primeiro e a sua... Então, para só um pouquinho. Se o próprio Senhor Jesus nos manda fazer isso, por que a gente faz ao contrário muitas vezes? Por que não fazer de acordo com o querer daquele que tem tudo de melhor para me abençoar? Você entende sim ou não? Por que, minha irmã, meu irmão, muitas vezes caímos no erro de que talvez os nossos compromissos, nossas necessidades são mais importantes? É que nem uma vez eu conversava com uma pessoa e dizia, há tempo eu não te vejo na casa de Deus. Pastor, eu até sei que eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem com Deus, tá? É só que minha vida anda corrida demais. Aí eu falava para ela, não espera Jesus te parar para você buscar ele novamente. Não, pastor, está tudo sob controle, eu só não estou indo na igreja, mas Jesus está no meu coração. Você já ouviu essa conversa por aí? Cuidado. Eu estou falando de uma situação diferente de quando você está passando por alguma situação que talvez está impossibilitando de você chegar. Você me entende, sim ou não? Devemos compreender, separar as coisas. Resumindo, passou-se o tempo, quem é que aparece novamente? A pessoa. O que aconteceu? O pastor não estava bem com Deus. Pastor, eu pensava que as outras coisas eram mais importantes, que eu tinha que viver, tinha que buscar, tinha que fazer. Resumindo, me frustrei e a vida não anda bem. Irmão, essa é a lei da vida.
Esta é a direção certa a você caminhar, a você ser conduzido. Amém, Jesus? Porque se Deus for o primeiro, diga comigo, ele vai estar na posição certa. Porque não existe segundo, terceiro ou para depois. Se Jesus não está em primeiro, ele não está em nossas vidas. Se ele não é a nossa prioridade, ele não está no nosso coração. Quer ver? Pensa comigo. Quando nós abrimos os olhos logo ao amanhecer, qual que é a primeira coisa que nós pensamos ou já logo procuramos pegar ou fazer? Eu digo isso porque muitas vezes, até fazem-se hoje em dia, né, muitos vídeos para despertar a humanidade, mas tá difícil. Muitas vezes tem gente que já pega, já acorda, vou só dar uma olhadinha. 30, 40, 50, uma hora. Você está entendendo, sim ou não? Muitos outros, meu Deus do céu, mais um dia. Tem que ir lá para aquele trabalho. E começa a reclamar. E começa a falar de fulano. E começa a falar de ciclano. Tem outras pessoas que no seu lugar já pularia com alegria, glorificando a Deus por ter tido uma oportunidade de emprego, uma porta aberta, um salário, por ter um lugar para dormir, para deitar, para ter uma família. Você me entende, sim ou não? E às vezes, meu irmão, não podemos esquecer que a Bíblia fala que os filhos das trevas, eles são mais ágeis que os filhos da luz. Aquilo que é para o filho de Deus estar fazendo, muitas vezes ele não faz. E o filho das trevas está tirando de letra. Você me entende, sim ou não? Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Vamos terminar de ler ali? Ele fala, né? E a sua justiça. E todas essas coisas vos serão o quê? Se você lê o contexto, ele está falando de não vivermos inquietos, ansiosos, com o que vamos comer, beber, vestir, etc. Mas quantas vezes essas preocupações nos fazem não buscar Deus como devíamos? Quantas vezes essas inquietações nos afastam e nos tiram da presença do Senhor? Você me entende, sim ou não? Então eu e você precisamos nos lembrar de algo que Jesus falou. Aí no Mateus 6 mesmo, no versículo 21, olha o que está escrito lá para nós, né? É só voltar um pouquinho para trás, que ele vai dizer, porque onde estiver o vosso tesouro. O que é o tesouro? Aquilo que for mais valioso para a sua vida. Olha aqui para mim, ó. E quantos dizem, Deus é tudo para mim? Será? De fato que tem sido? Por quê? Porque se ele é tudo para mim, ele sempre vai ser o primeiro a ser buscado. Ele sempre vai ser aquele que vai receber a honra de receber a primeira parte do meu dia. A primeira parte das minhas palavras, da minha atenção. Você me entende sim ou não? E quantas vezes, eu lembro até de uma pessoa uma vez, para depois falar isso, ela falava assim, pastor, a minha vida anda tão corrida, eu até queria assim, ter assim, um ânimo para acordar de madrugada para orar a Deus, mas não consigo. Não consegue não? Não. Eu falei, vamos orar a Deus aqui, Deus vai te ajudar. E aí conversando com essa pessoa dias depois, né, ela falou, pai, pois é, pastor, eu queria orar, mas não consigo ainda orar de madrugada. Falei, é mesmo? Não está conseguindo acordar? Não, pastor, assim até acordo com vontade no banheiro, com uma sede para beber água. Assim eu vou lá, dou uma olhada na porta, eu volto e durmo. Aí eu olhei assim e falei, quem é que você acha que está te acordando esse horário? Por que é que você acha que você está levantando esse horário? Às vezes a gente não está compreendendo, como dizia o Salmos 14, o que é, minha irmã, meu irmão, ser sábio. O que é você, minha irmã, meu irmão, fazer algo que está certo de acordo com o querer de Deus. Você me entende sim ou não? Então eu e você, diga assim comigo, precisamos buscar mais de Deus. Por quê? Porque o salmista mostrou que o maior desejo do coração dele era estar com o Senhor todos os dias na sua casa. Pastor, e muitos outros, até na oração aqui, né? Eu lembro o Asaf falava, bom para mim é aproximar-me de Deus. O Asaf, um dia ele ficou revoltado. Um dia o Asaf quase se desviou porque ele ficou olhando para onde não devia, para a vida dos ímpios. Porque os ímpios estavam prosperando. A Bíblia fala que quando ele entrou no santuário, diga, na presença de Deus, ele entendeu o fim dos ímpios, mas ele entendeu que o mais errado era ele. Que ele estava perdendo tempo olhando, dando atenção, perdendo, me entenda bem, o seu tempo olhando para onde não deveria, e ele estava ficando mal com o Senhor. Você entende sim ou não? Olha para o seu vizinho e diga, melhor para você é buscar mais de Deus. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, conforme as suas prioridades, eu vou dizer isso para você, hein?
conforme as suas prioridades, é o que você vai estar vivendo amanhã. Conforme as suas prioridades, é o que você vai estar colhendo amanhã. Conforme as suas prioridades, eu e você não vamos poder reclamar da colheita da manhã. Se você honra, ele honra, sim ou não? Se você dá as suas primícias, claro que você vai ter a boa parte. Lembra de Marta e Maria? Sim ou não? Quem conhece? Será que só a Marta estava trabalhando e a Maria era preguiçosa? Claro que não. A Bíblia fala que a Maria parou, sentou, e Jesus falou para Marta depois que essa era a boa parte, a melhor parte, e ninguém tiraria isso dela. E quantos de nós às vezes estamos nos enganando? Não, pastor, Deus sabe. Eu creio que Deus deve se agradar comigo, porque eu tenho que correr atrás das minhas coisas, eu tenho que buscar pela minha família, pelo meu lar. Não é errado. Mas onde está Deus na sua vida? Será que de fato Ele é o meu primeiro pensamento? Será que Ele recebe a minha primeira parte? Eu não digo isso, minha irmã, meu irmão, só de um domingo como esse, mas eu digo diariamente. Ô irmão, já foi provado, presta atenção. Toda pessoa que ela passa a dar a primeira parte do seu dia a Deus, o dia dela não é igual. Ainda que venham as adversidades, as lutas, coisas que vão acontecer, mas ela não vive igual. Agora, aquele que deixa para buscar Deus quando só precisa, é esse que sempre vive em desespero. É esse que sempre vive confuso. É esse que sempre vive embaraçado. É esse que não sabe para onde vai, de onde vem, o que quer para a vida, o que está acontecendo, o porquê está acontecendo. Você me entende, sim ou não? E nisso muitas pessoas começam a pegar caminhos errados. Nisso muitas pessoas começam a fazer o que não deveriam e dizem ser de Deus. Eu até li uma palavra ontem, né? Que o próprio Senhor ele está falando de profetas. Lá em Jeremias 23, 25, ele fala do profeta que usa de mentira no nome do Senhor para se dar bem. Tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus que diz ser de Deus, que diz ter Deus e está agindo de uma maneira completamente errada. Ah, mas eu tenho buscado ao Senhor, mas eu tenho falado, eu tenho sentido no coração. Você tem sentido a direção, a palavra, a presença? Ou talvez uma emoção, um desejo particular, pessoal aí ressaltando. Por que, pastor, o senhor diz isso? Quando Deus fala conosco, quando a presença de Deus está em nós, quando o Espírito Santo nos conduz, além de procurarmos fazer o que é correto, procuraremos sempre estar perto dele. Você me entende, sim ou não? Eu acho assim um absurdo uma pessoa que diz ser cheia de fé, de Espírito Santo, etc. Mas para ela ficar longe de Deus, ó, tanto faz, tanto fez. Eu fico me perguntando, mas como é que o Espírito Santo está aí dentro? Porque ele não vai aguentar ficar longe da presença de Deus. Porque ele não vive separado na Trindade. Você me entende, sim ou não? Então eu e você precisamos nos lembrar, irmão, ou o priorizamos, ou ele não está em nossas vidas. Amém, Jesus? Tem gente que fala, não, pastor, mas depois eu faço. Não, faça agora. Faça hoje. Quantas pessoas, quando recebem entendimento desse, ela entende o que ela está fazendo na vida, resolve fazer o que é certo, e dali em diante ela muda, e muda de verdade. Se entrega a Jesus, se arrepende de todo o erro da vida, me entenda bem, né? Se não é batizado, se batiza, começa a andar em novidade de vida, nasce de novo, se é que você me entende. E quantas pessoas à sua volta olham e falam, peraí, fulano não é mais o mesmo não. Aconteceu alguma coisa com essa fulana aí. Aí alguns, claro, vão fazer brincadeira, né? Isso aí, agora de certo é crente, entrou para a igreja, e não sei o quê, fizeram uma lavagem cerebral nele. E glória a Deus se fizer, amém. Pior é se não fizer, ficar perdido lá achando que está certo, se é que você me entende. Agora, minha irmã, meu irmão, eu vou levar você aqui em algo que é para eu e você refletirmos. Que é para eu e você entendermos que Deus, quando Ele fala assim conosco, não é para me colocar para baixo, não é para me deixar entristecido. É para me levar a refletir na maneira que eu estou vivendo e se de fato eu estou fazendo dele a prioridade da minha vida. Como muitos dizem fazer, mas nas condutas mostram ao contrário. Você entende sim ou não? Aqui no Mateus mesmo, capítulo 22, versículo 37, olha o que o Senhor ele fala para nós, né? Aí o pessoal de casa aí que está na live aí, hoje ainda 7 horas da noite, temos o segundo culto, vem para a casa de Deus. Vem buscar o Senhor, venha ter comunhão com Ele. Esperamos você aqui, hein? 7 horas da noite, fiquem na paz de Deus. Mateus 22, 37, vai falar assim para nós. Mateus
22, verso de número 37. Diz desta maneira: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus. De que maneira, irmãos? Que mais? E de todo? Opa, peraí. Prestou atenção? Coração, alma. Pastor, às vezes assim, o senhor sabe que é difícil. Irmão, entenda que tudo que a gente ouve, né, tudo que a gente vai aprender com o Senhor, nada é fácil. Tudo depende do nosso esforço, da nossa dedicação. Mas muitas vezes tem pessoas que dizem assim, pastor, às vezes eu já acordo com a mente assim tomada, de preocupação, de lembrança e etc. Irmão, talvez esteja na hora de você orar pedindo a Deus, Senhor, renova minha mente. Põe em minha mente de Cristo. Tira de mim essa mente, quem sabe, perturbada, conturbada, que fica aqui guardando coisas que não deveriam, que tiram o sono, tiram a paz, não me deixa concentrar no meu trabalho, não me deixa eu me concentrar no meu papel como esposo, como esposa, como filho, como pai, como mãe. Você está me entendendo, sim ou não? Às vezes, como a gente brinca, né? Às vezes você está falando com a pessoa e você está ali achando que ela está atenta. E aí você olha e você vê que, como a gente diz, né? Ela está no mundo, o pensamento dela está longe, está vagando. Só que você sabe o que é ruim? Quando ela faz a mesma coisa em relação ao Senhor. Deus está falando, Deus está querendo direcionar, Deus está querendo conduzir, está querendo guardar, e a pessoa está como se estivesse, lá no mundo da lua. Não, irmãos. É por isso que o Senhor fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor, é atento. Meu irmão, eu e você precisamos nos lembrar que tudo que o nosso Senhor quer, diga comigo, é a minha sincera e verdadeira. Tanto atenção, como adoração, como louvor, como honra. Amém, Jesus? Por quê? Vamos terminar esse versículo aqui. O que ele diz mais ali? De toda a tua alma, né? Coração e teu pensamento. Aí ele vai falar isso aqui para nós agora. Ó. Olha aí, irmãos. Este é o primeiro. Então, quem é que está falando isso aí? Jesus. Aí eu pergunto, se Jesus está dizendo, por que vamos fazer ao contrário? Se Jesus está deixando bem claro, por que muitas vezes falhamos, minha irmã, meu irmão, nisso? Entenda bem que você não é trazido pelo Espírito Santo para você ser acusado. Mas se a palavra não nos confronta, estamos ouvindo o evangelho errado. Se a palavra só massageia meu ego, diz que eu estou certo, que eu vou vencer, que eu vou prosperar, que eu vou sair daqui. Irmão, e se for para isso, eu abandono o ministério pastoral, eu vou trabalhar lá fora. Porque o evangelho verdadeiro confronta. Porque o evangelho, meu irmão, de vez em quando eu brinco com alguns, né? Faz você ficar incomodado onde você está sentado. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro, ele nos mostra quem estamos sendo e quem precisamos nos tornar. Amém, Jesus? Olha para o seu vizinho e diga, aproveita, hein? Porque ainda Jesus está falando. E na hora que chegar o tempo que acabar esse privilégio? E na hora que chegar o momento que não tiver mais esse privilégio? Porque pelo profeta Isaías, Deus disse que devemos buscar ao Senhor enquanto... Devemos invocá-lo enquanto está perto. E quando ele fala isso aqui, ele está falando de um tempo determinado. Então hoje eu e você temos o tempo, a oportunidade, o privilégio de fazermos o que é certo segundo o coração e os olhos do Senhor. Amém, Jesus? E meu irmão, me entenda bem, depois que você começa pegar o hábito, você vai ver, algumas coisas vão facilitando, mas você vai ali progredindo, você vai avançando, você vai crescendo, vai fazendo coisas maiores que talvez você não estava fazendo antes. O que é isso, pastor? Você sabe que, principalmente os cientistas, eles falam, né? Que todo ser humano, para ele pegar um hábito novo, ele tem que praticar aquela questão, aquele hábito, o que seja, repetidamente por 21 dias. Se essa pessoa conseguiu ser constante naquilo por 21 dias, já se tornou hábito dela, ela não vai mais deixar de fazer aquilo. E você sabe qual que é o nosso erro muitas vezes, como filhos de Deus? A gente faz um dia, 3, uma semana e já... Não, temos que ser constantes. Você sabe uma das coisas que mais tem atrapalhado a vida do cristão? É a inconstância. Para muitos não é mais pecado. Pecado a gente vence. Meu irmão, das tentações o Senhor nos livra. Diga glória a Deus.
Agora, a inconstância, irmão, é uma coisa que pega muita gente, né? Lá fora falam que é a procrastinação, né? Uma vez veio um rapaz falar para mim assim, pastor, ora por mim, porque eu vivo procrastinando. Falei, é? Falei, eu posso falar para você, em outras palavras, o que é isso? O quê? Eu falei, você é inconstante em tudo que você faz. Você não consegue manter, entenda bem, uma dedicação, uma determinação em nada do que você começa. Pastor, mas é que eu fui ler, eu fui pesquisar o que é procrastinação e é tudo que eu sou. Eu falei, não. Falei, você é inconstante. O dia que você vencer a inconstância, você vence qualquer mentira que você leu por aí. A gente tem que cuidar, irmão, porque, claro, a gente vai estudando, a gente vai lendo, a gente vai absorvendo coisas. Só que o Senhor já falou, não vos conformeis com este, não se amoldem ao padrão deste mundo. Hoje em dia a gente ouve fácil da boca de cristão que, não, pastor, é porque eu li lá e eu descobri que eu sou TDAH. Eu sou não sei o quê. Aí de uma vez teve a mulher de um irmão cristão, não vou falar de onde ele é, mas ela olhou para mim e ela falou assim, o que o senhor é? O senhor é colérico, não sei mal o quê, não sei o quê? Eu fiquei olhando assim. Falei, você sabe o que eu sou? Ela falou o quê? Eu falei, eu sou de Jesus. Alguém que é imperfeito, precisa de melhorias, mas não fica se padronizando essas bobeiras aí, senão você não cresce não. Você está entendendo sim ou não? Tem gente, minha irmã, meu irmão, que ela gosta de dar atenção e imagina quando às vezes surge uma dúvida, né? A primeira coisa que a pessoa vai procurar é tirar aquela dúvida. Mas por que a gente não faz a mesma coisa para Deus? Espera aí. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar ver aqui o que é que Deus tem para falar para mim. Vou orar, vou falar. Tem aquele videozinho lá, não deu 1 minuto, né, meu amor? Deu 57 segundos, se não me engano, né? Do rapazinho lá do devocional. E ele fez um devocional, você acredita, em 57 segundos? Mas um baita devocional. Ainda que objetivo, muito profundo. Eu estou falando de 57 segundos. Aí tem gente que fala, não, pastor, é difícil, a vida está corrida. Irmão, como eu dizia lá no começo, não quero ser aqui muito repetitivo, mas o que você busca primeiro revela o que é a sua prioridade. Você tem buscado a Deus? Deus é a sua prioridade. Você tem buscado outras coisas? Aquelas outras questões são a sua prioridade. Como disse o Mateus, se o que você mais prioriza, ou seja, onde mais está o seu coração, é ali que está aquilo que é mais valioso para você. Então a gente tem que cuidar, porque às vezes por palavras podemos passar por mentirosos. Porque mentimos quando falamos uma coisa e não vivemos ela. Quando não fazemos, sim ou não? É a mesma coisa se eu disser para você aqui assim, irmãos, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu fico orando, eu fico lendo Bíblia, eu não saio para nada. Mentira. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Você tem que tomar cuidado. Eu me recordo que eu falava aqui um dia, e eu ouvi uma pessoa orar, e ela falava, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e pelo Senhor eu largaria tudo, e não sei o quê. Aí chegou um dia que essa mulher teve que largar da mágoa, perdoar o irmão, segundo o que Jesus nos ensina na palavra, sim ou não? Não, ela preferiu largar da igreja, da congregação, só para não perdoar o irmão. Aí eu falei, cadê a mulher que estava falando que eu te amo, eu largaria tudo por amor ao Senhor? Você está entendendo, sim ou não? A gente tem que cuidar, irmãos. A gente tem que cuidar porque muitas vezes pensamos que ele talvez esteja sendo o primeiro e talvez não. Eu me recordo que uma vez fui fazer um curso de obreiros e toda vez, né, irmão, logo a gente já anuncia novamente, né, todo aquele que quer se voluntariar, somar na obra, Ministério do Louvor, criança, tudo. Enfim, aí sempre tem, né, porque ninguém pode chegar assim caindo de paraquedas, como eu sempre falo. E aí eu fui fazer aquele curso, acho que tinha umas 17, 18 pessoas voluntárias. E nela já tinha uma irmã que ela vinha assim toda hora, pastor, meu sonho era fazer a obra, estou muitos anos na igreja e não sei o quê, e já algumas vezes era para começar, eu não comecei. Eu já olhei assim, falei, Senhor, tem alguma coisa que eu ainda não sei, mas o Senhor vai me mostrar. E aí começamos, primeira lição, segunda lição, terceira, quarta, se não me engano foi na quinta semana. Quando entramos, né, na questão do que nós temos que perdoar para sermos perdoados. Você já imaginou alguém dentro da igreja falar uma coisa para você que você não gosta, ou falar de você,
ou fazer algum mal para você, ou pegar um dinheirinho seu e não te pagar, e por aí vai. Você já pensou você como obreiro, revoltado, lá na porta, essa pessoa chegando na igreja? Como é que você acha que eu e você vamos tratar ela? Hã? Não, entenda a colocação do pastor. Como é que você acha que nós vamos tratar ela? Obreiro, dá você bom dia para ela, que eu não vou dar bom dia para ela. Ih, fulano tá chegando, vou até sair da porta, que depois eu volto aí. Você tá entendendo sim ou não? E aí chegou nessa parte, e ela ficou assim me olhando. Só que deixa eu contar essa história, né? Me entenda bem que não estamos falando mal, estou contando um exemplo, um caso sério. E enfim, lá no final de tudo, essa família nem quis mais seguir com Jesus. Deixa eu falar isso aqui para você. Aí chegou um dia que um casal da igreja me pediu uma visita. Só que até então eu não sabia de nada. Fomos fazer essa visita. Aí quando nós fizemos a visita, eu olhei assim pro outro lado da rua, era a irmã, eu falei, vocês são vizinhos, não sabia, quase de frente um pro outro. Ela falou, não, pastor, nós somos familiares. Ela é irmã do meu esposo, nós somos cunhados. Eu falei, é mesmo? Pastor, mas não olha muito para ela não, porque ela mora aqui, mas a gente não se fala há anos. Como assim? Não, pastor, aconteceu uma situação assim, 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 ela explicou, e até hoje a gente já tentou conversar, pedir perdão, nada. Então tá bom, não falei nada, fiz a visita, visitei ela também depois, não toquei no assunto e vida que segue. Aí quando chegou na próxima, ela falou assim, pastor, só vou fazer uma pergunta para o senhor. Quer dizer que para eu fazer a obra de Deus, para eu poder servir a Deus, eu vou ter que perdoar quem eu não perdoei ainda? Falei, é uma das primeiras coisas que você tem que fazer. Porque como é que eu vou oferecer o que eu não tenho, que eu não faço? Como é que eu vou falar de algo que eu não quero fazer também? Você me entende sim ou não? Falei, senhora pode ficar chateada comigo, pode falar o que a senhora quiser. Mas enquanto eu, o pastor Diego, estiver aqui, ou a senhora se resolve, a senhora não vai poder fazer. Então tá bom, pastor. Saiu da igreja, não estou falando mal de quem saiu da igreja, me entenda bem. Começou a agir de umas maneiras que não é assim, condutas e sabedoria de uma pessoa que pertence ao Senhor Jesus, você me entenda bem. Começou a querer contaminar outros corações, não resumo. A situação para o lado de lá piorou do que para o lado de cá. Só que alguns voluntários que observaram, não sabiam, vieram questionar. Pastor, o que aconteceu e tal? Eu falei, não, simplesmente a pessoa tomou uma decisão e que Deus abençoe. Você não precisa ficar expondo coisas que não edificam ninguém. Amém, Jesus? Só que aí nisso alguém já, não, pastor, eu sei que tem mais coisa. Mas, pastor, porque já não é de agora. É de outros pastores que algumas coisas já vêm sendo expostas. Falei, misericórdia. Mas por que eu estou te contando isso? É uma pessoa que vivia dizendo que Deus era tudo, que Deus é primeiro. O que tivesse que abrir mão, abriria mão. O que tivesse que fazer, faria. Mentira, irmão. Desculpa falar assim, posso? Não vai ficar bravo comigo? Mas a gente está sendo mentiroso demais. Fala que Deus é tudo, fala que a gente não faz nada. Deus é tudo, mas o Senhor sabe, é meu trabalho, né, Senhor? É o meu momento, né, Senhor? É isso, irmão, aquele que perder a sua vida por amor a mim, o que Jesus fala? Achá-la-á. Só que esse perder não é como muitas pessoas pensam, eu vou morrer em Cristo. Não é você morrer apenas fisicamente. É você diariamente renunciar a si, questões da sua vida, para que você honre Ele em primeiro, para que você glorifique Ele em primeiro, para que você dê a Ele o que pertence a Ele. Amém, Jesus. Por quê, pastor? Deixa eu levar você rapidinho para a gente terminar aqui, num exemplo muito sério, que talvez eu e você seríamos reprovados nisso aqui, hein? 1 Reis, capítulo 17, versículo 13, né? Eu quero ir bem direto ao ponto aqui, o contexto eu te explico de maneira objetiva, depois você lê em casa. Mas 1 Reis 17, 13, eu me lembro que uma vez eu pregava isso aqui, eu falava, irmãos, talvez eu no lugar dessa pessoa aqui, eu falaria pro rapaz tomar o caminho dele, né? Mas para você ver como que é Jesus, né? 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 13. 1 Reis 17, 13. O que diz ali no 13? Olha lá. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para um bolo pequeno e trazemo para fora. Depois farás para ti, para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará,
até o dia em que o Senhor dê chuva sobre... Aí o que está escrito no 15? E foi ela e fez conforme a palavra de... E assim comeu ela e ele e a sua casa. Mas o que era a situação preocupante antes? Que ela não tinha mais quase nada. Que ela acreditava que aquela última refeição para ela e para o filho era o fim. Depois viria a morte. Mas o que Deus fez acontecer? Levou um profeta lá e falou, não, você vai até fazer o bolo, mas não vai ser para você e para o seu filho, não. Irmão, cá entre nós, olha para mim, presta atenção. Muitos de nós que talvez dizemos que Deus é tudo pra gente, talvez no lugar dessa mulher ia falar, seu folgado, vem cá. Você tá achando que eu tenho filho barbado? Nunca te vi, nem te conheço. Tô falando que eu tenho a última refeição, como é que você quer que eu faça primeiro para ti? Não, o que eu tenho na minha casa é para mim, para minha família. Você tá entendendo, sim ou não? Você sabia, eu abro um parênteses aqui, eu faço uma observação. A Bíblia fala que muitos de nós recebemos ou receberemos anjos e não sabemos, mas um dia vamos saber. E às vezes a gente que fala que Deus é tudo, que é primeiro, a gente está fazendo feio, se é que você está me entendendo. Essa mulher, minha irmã, meu irmão, dentro de toda situação, me entenda bem, delicada, ela decidiu crer. E eu pergunto, ela deu primeiro para si ou deu primeiro para Deus? Porque o homem de Deus, o profeta, ele estava representando o próprio, é como a antiguidade trata os profetas. Agora, ela dizia que aquela refeição daria apenas para um dia. Era a última vez, sim ou não? Mas você vê que depois que ela deu a primeira parte para Deus, o que a gente terminou lendo? Olha lá. E assim comeu ela, volta lá, irmão. E assim comeu ela e ele e a sua casa. Mas por que mudou a situação? Por que mudou a realidade? Por que mudou a condição? Você me entende, sim ou não? Você está entendendo, sim ou não? Diga assim comigo, quem prioriza, diga, é honrado. Agora eu faço uma pergunta e pensa comigo, não responda. Por que tem muita gente perecendo? Porque até diz priorizar, mas nas escolhas, decisões, condutas, sempre está deixando Deus parar depois. Sexta-feira eu falava aqui, meu irmão pregava, sobre nós sermos, obedientes à palavra de Deus, para que andemos em liberdade. Eu falava a respeito do poder que o Senhor nos deu, e dentro de um desses assuntos eu falava até do quê? De um assunto que muita gente não gosta de ouvir, de ser dizimista. Tem gente que piamente ela acredita, eu não devo ser dizimista. Se eu ajudar, se eu colaborar, se eu ser voluntário, está de bom tamanho. Então por que Deus fala na sua palavra? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Se Deus nos chama para uma realidade, é porque ali Ele tem algo para fazer se de fato o honrarmos e o priorizarmos. E eu sempre falo isso, principalmente no momento de doação, Toda pessoa que ela é dizimista fiel, você sabe o que é ser dizimista fiel? Dentro de tempo bom ou tempo ruim, ela se mantém fiel ao Senhor. Não por uma congregação, uma placa, mas pela vida que ela tem dentro da palavra. Eu me recordo que uma vez, ainda quando membro, uma pessoa sentada do meu lado. Foi até um desses episódios que eu já comentei aqui uma vez, de algo que Deus me levou a fazer na hora do culto. E a pessoa que estava sentada do meu lado, ela falou assim, desculpa te perguntar, mas a igreja precisa de tudo isso que você está dando aí? Eu falei, não, a igreja precisa muito mais. Eu falei, mas graças a Deus que eu tenho esse pouco aqui. Ela falou assim, pouco. Eu não dou isso aí. Eu falei assim, é por isso que a Bíblia fala. Falei na mesma hora, falei, é por isso que a Bíblia fala que há uma diferença de quem serve a Deus para quem não serve. Há uma diferença do justo para o injusto. E a Bíblia fala que aonde está o trigo também tem o quê? Mas uma hora vai ter a separação. Falei, o ensinamento ele é direto, ele é claro. Quer saber se vale a pena? Observe os frutos. E essa pessoa, acho que passado assim uns 2, 3 meses, falando com ela novamente, ela falou assim, poxa, aquilo lá que você falou aquele dia mexeu muito comigo. E eu vou confessar, eu fiquei bravo contigo na hora. Eu fiquei com raiva de você. Eu falei, é normal, a verdade sempre nos deixa assim.
Ele falou assim, mas eu fiquei pensando, eu fui pro trabalho, estava sentado lá na minha mesa de escritório lá, e eu ficava pensando, e eu queria me concentrar, e eu ficava lembrando, e cada hora que eu lembrava, eu ficava com mais raiva de você. Falei, que bom que Deus me usou de uma maneira, mais que te deu raiva, mas foi útil, né? E ele falou assim, aí eu questionei a Deus lá no meu escritório. Falei, qual que foi a questão? Falou assim, Senhor, se realmente lá o Diego ele tá certo, mostra para mim se o senhor está abençoando ele. Ele falou assim, só foi eu pedir. Ele chegou para um cliente lá para fazer uma compra lá, né, que ele vendia carro e tudo. Ele falou assim, rapaz, não é que o cara te conhecia seu pai e tudo mais? E ele começou a falar, cara. E ele começou a dizer o que ele estava observando acontecendo. Você está entendendo ou não? Irmão, Deus ele é expert em resolver tudo que a gente precisa. E ele falou assim, ali eu fiquei constrangido. Ele falou assim, ó, só que ó, ninguém, ele falou assim, ninguém sabe, eu não falei para ninguém. Ele falou assim, naquela mesma semana, eu falei com Deus, eu passei a ser um fiel dizimista aqui na igreja, passei a ser um fiel ofertante. Ele falou assim, ó, você acredite ou não? Porque eu estou falando uma conversa que eu ainda quando membro. Ele falou assim para mim, ó, se acredite ou não, ele falou assim, ó, nesse pouquinho tempo eu já estou vendo uma diferença. Estou vendo Deus mudando muita coisa, principalmente lá na minha empresa. Deus honra, a Bíblia fala, eu li esses tempos atrás, Deus é fiel na vida do fiel. Deus honra o que o honra. Mas quem despreza, o que a Bíblia fala? Será? É palavra de homem ou é palavra de Deus? Eu sei que muitas vezes, assim como você está sentado, eu estive um dia, eu ouvia palavras que eu na hora eu falo assim, será que é bem assim mesmo? Será que o pastor não está de malandragem aí? Eu falo para você abertamente, eu não tenho problema com isso não, irmão. Eu até brinco às vezes com as pessoas, né? Você pode ter tido ou vai ter ainda vários tipos de pastores que talvez não falem assim. Cada um tem a sua maneira. Mas eu sou bem direto. Não tem que ficar rodeando. E às vezes o pastor, quando ele ia falar de doação, eu ficava assim, eu falava, esse cara, eu acho que ele vai querer roubar. Só que mal eu sabia onde é que Deus ia me levar um dia, né? Até eu senti na pele. Mas o que eu quero dizer para você com isso? Num todo e em todas as áreas da vida. Ou eu e você fazemos conforme essa mulher, ou vamos ter que, minha irmã, meu irmão, me entenda bem, vamos ter que nos conformar com as situações que estamos lidando. Por quê? Porque Deus ele é bem claro, Deus ele é bem direto na sua palavra. E a sua palavra não volta para ele vazia. Amém, Jesus? Então entendamos o que o Senhor está falando conosco hoje. E por que ele levou essa viúva a priorizar Deus? Porque Deus tinha algo para fazer na vida dela. Mas e se ela dissesse, ó, vou bater a porta na sua cara, vai embora, eu vou fazer para mim com meu filho, vai procurar outro lugar. Ela não teria sido, minha irmã, meu irmão, sustentada e não receberia a provisão do Senhor. Você entende sim ou não? Então isso, claro, isso não é só em dízimo, não é só em oferta, não. Isso principalmente é algo muito valioso que você tem, que é chamado tempo. Você entende sim ou não? O tempo que Deus te deu, porque se a gente já despertou hoje, glória a Deus, Deus nos deu mais um tempo de vida. Aí tem gente que fala muitas vezes, porque eu já ouvi, eu como pastor, eu ouço cada coisa, irmão. Aí tem gente que falou, não, pastor, já deu uma oferta muito alta na igreja, com todo respeito. E daí, irmão, se você não dá o seu tempo do dia para Deus? Você pode até, uma vez eu falar para uma pessoa, você pode estar ajudando a instituição, o prédio, que a gente precisa, é que nem agora a gente começou a fazer, né, tá nessa negociação e reforma principalmente, né? Eu falar, mas o que adianta se você não tem vida com Deus? Se você não dá tempo para Deus? Você me entende sim ou não? Aí uma vez eu ouvi de um rapaz assim, né, só pra gente já orar aqui, ele falou assim, pastor, o senhor sabe que eu sou bem sucedido, né? Aí eu perguntei, você é? Ele falou, sim, sou. Ele falou, se o senhor sabia que eu faço uma das doações mais altas aqui da igreja? Eu falei, não sabia não procuro ficar sabendo essas coisas. Eu falei, o meu objetivo é pregar e ensinar o povo. Agora, se Deus está te abençoando ou não, aí já é outra coisa. Você me entende? E aí, pastor? E aí ele falou assim, ó, o senhor já pregou uns 2 cultos? Escuta o que eu estou te falando, irmãos. Ele falou assim, o senhor já pregou em 2 cultos uma palavra que não me agradou. O senhor pregou uma coisa que eu faço e eu não quero deixar. Só que, pastor, eu só vim aqui falar com o senhor o seguinte, não fala mais desse assunto, não. Porque se o senhor falar, pastor, eu vou ser obrigado a sair da igreja. E se eu sair da igreja, não vai ter mais aquela doação para a igreja. Falei, amigo, posso ser assim homem, igual você está sendo homem de falar comigo? Falei, esquece o pastor um pouquinho de lado. Ele falou, pode, pastor. Falei assim, tá vendo aquela porta que você entrou? Sim, falei, se você quiser ir embora, ela está aberta. Eu falei, eu não vou deixar de dizer o que Deus está mandando fazer por causa do que você dá ou deixa de dar. Se você não quer mudar, aí é você e Deus.
Mas você não pode querer comprar o profeta, o pregador, porque você está aí, me entenda bem, sendo confrontado, como o Senhor mesmo disse, por algo que o Senhor disse que não quer largar. Aí o seu problema não é comigo, o seu problema é com o Senhor. Você me entende, sim ou não? Ih, irmão, a minha esposa está de prova. Já teve gente que ameaçou, já teve gente que ligou para a liderança, já teve gente que falou um dia assim, vou ligar para o pastor Jaime. Eu peguei o celular na hora assim, ó, contato do pastor Jaime. Falei que, peraí, deixa eu ligar aqui. Quer falar? Mas você sabe por quê? Não por erro, por bobeira. Tudo porque não quis aceitar uma palavra que Deus falou com ela. E minha irmã, meu irmão, não se assuste com o que eu vou te dizer. Nós vamos vendo muitas coisas no fim desses tempos, principalmente daqueles que dizem que Deus é primeiro na sua vida. Daqueles que dizem priorizar ao Senhor. Daqueles que dizem que Deus é tudo. Você entende, sim ou não? Então que não sejamos pessoas de palavras. Que sejamos pessoas de atitudes, no dia a dia, nas condutas, nas escolhas, nas decisões, que mostremos para Deus de verdade que Ele é o primeiro da nossa vida, que Ele é, meu irmão, o único, o central na qual nós vamos honrar, vamos glorificar, mesmo cansado, mesmo indisposto, mesmo entristecido, mesmo atarefado, mesmo em dias, me entenda bem, adversos, sim ou não? Você já imaginou se hoje você vem para o culto e você acordou cedo? Quem acordou cedo aí? Tem uns que levanta mais cedo que o galo, né? O galo vai cantar e já tá fazendo café, né? Enfim. Mas você imagina você ter acordado cedo? Tá lá, ô Senhor, vou para tua casa. Vai ser um culto maravilhoso hoje. Aí você chega, senta aqui, espera o horário do culto. Aí você olha, 8h05, 8h10, 8h15. Ué, cadê o pastor? Aí de repente vem o obreiro e fala assim, irmãos, hoje o pastor falou que estava cansado, vai vir fazer o culto não, pode ir embora. Você ia amar o pastor nessa hora, né? Você ia falar só coisa boa do pastor nessa hora, né? Você está entendendo, sim ou não? Mas às vezes, quando é ao contrário, você está entendendo, sim ou não? Às vezes, quando é do outro lado, Deus conhece meu coração, pastor, deixa o pastor lá. Irmão, assim como você talvez não gostaria de ser, entenda bem, desonrado, não faça isso. A Bíblia fala, assim como quereis que os homens vos façam, façam vocês também. Agora eu digo, imagina para com Deus então. Imagina para com o Senhor. É aí que devemos empenhar ainda muito mais força ainda, porque a Bíblia fala que mais vale obedecer a Deus do que a homem, sim ou não? Deus ele vai usar o homem para te direcionar. Mas meu irmão, acima de tudo, esteja decidido a honrar o Senhor. Honre a Deus no seu trabalho, honre a Deus no seu dia a dia, no trânsito, na rua, em casa. Mas acima de tudo, honre a Deus no seu tempo. Porque se Ele não te desse esse tempo, você não estaria vivo. Você não estaria de pé. Você não estaria aqui. Você me entende, sim ou não? Então honremos a Deus naquilo de mais valioso que Ele nos deu. O fôlego de vida, o tempo que a gente está aqui em vida. A Bíblia fala que a gente está, mas ao mesmo tempo poderíamos não estar mais. Coloca para mim na tela, irmão, para a gente terminar e orar. Salmos capítulo 90, versículo 12. Eu amo muito, minha irmã, meu irmão, esse pedido do salmista aqui, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Pastor, como assim? Eu vou ficar tentando descobrir quando é que eu vou partir? Não. Ensina-nos, mostra-nos, Senhor, quem nós somos, para que em cada dia que eu recebo, eu faça o quê? Do melhor para o Senhor. Sim, também para minha casa, para minha família. A gente tem que entender isso. Por quê? Aí ele fala assim, ó, de tal maneira que alcancemos. Então eu faço uma pergunta aos senhores, será que todo mundo é sábio? Podem haver pessoas muito inteligentes aí. Agora, sabedoria é uma coisa diferente. E quando se trata de sabedoria, o que Deus manda a gente fazer? Buscar a sabedoria que vem do alto. Porque a da terra, você sabe como é que Deus compara a da terra para do alto? Ele fala que a sabedoria da terra é animal e de ar. Você já leu isso aí, sim ou não? Tem gente que às vezes se questiona, pastor, como é que as pessoas conseguem ter ideia para fazer coisa ruim, né? É a sabedoria animal e diabólica. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela sempre se sobressai. Ela te guarda, ela te livra, ela te abençoa, te abre portas, faz você sobressair de uma situação. Mas isso, minha irmã, meu irmão, acontece e ela passa a surgir quando nós estamos priorizando, buscando o Senhor, andando com Ele.
Amém, Jesus. Aí no Salmos 16, verso 8, aí a gente finaliza aqui, também o outro Salmos, né, que agrada muito o coração. Cada vez que leio, Deus fala uma coisa nova, diz assim, ó, tenho posto o Senhor, o que está escrito? Continuamente. Espera aí só um pouquinho, não, espera aí. Tenho posto o Senhor de vez em quando eu preciso, quando dá. O que ele fala? Continuamente. Você sabe o que significa continuamente? Diga assim comigo, sempre. Diga a todo momento. E principalmente quando esse momento começa, esse dia começa, quando a gente levanta, quando a gente desperta. Às vezes, até esses dias atrás, a irmã falava comigo, né? Sexta-feira eu vim e falava aqui para os irmãos, né? Irmãos, essa palavra que eu vou pregar para vocês hoje, quando eu abri os olhos hoje, quando eu acordei, Deus já falou meu coração. Aí uma irmã veio me perguntar, né? Pastor, como é que isso acontece? Eu falei, não, você vai ler a palavra, você vai conhecer, você vai meditar, e se Deus quer direcionar, aí Deus traz a lembrança. Não é nada mágico, misterioso, não. Ela, entendi, pastor. Mas o que eu quero dizer? Quando você faz isso sempre, minha irmã, meu irmão, você se torna uma pessoa sensível a Deus, à voz dele. E os seus caminhos são outros, as suas condutas são outras. Porque em tudo e num todo, a sua prioridade é o quê? Sempre querer honrar e agradar ao Senhor. Amém, Jesus? Até às vezes aquilo que te propõe, te oferece, aparece no seu caminho, mas que é para desonrar a Deus, você já olha e fala, opa, peraí, isso aqui não é para mim não. Eu quero honrar a Deus, eu quero priorizar a vontade de Deus. Eu quero priorizar o que Ele mandou fazer. Amém, Jesus? E aí ele fala assim, né? Continuamente diante de mim. Por isso, olha lá, por causa desta escolha, entenda bem, né? Por causa desta conduta, o que ele fala? Que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Então, a escolha é minha e sua. A decisão, a determinação, o esforço é nosso. Você acha que em algum momento Deus ele vai nos obrigar a buscá-lo? A andar com ele? Uma vez eu conversava com uma pessoa, ela queria, modo de dizer, né? Não sei se vocês falam aqui, mas teimar. E mas que Deus é soberano e tal. Aí eu perguntei, né? Tanto que ela bateu na tecla, eu perguntei, tá, mas o que é a soberania de Deus para você? Ela, tipo assim, aí na explicação dela, dava a entender que Deus era autoritário. Eu falei, não, a Bíblia não fala que Deus é autoritário. A Bíblia fala que Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, pode fazer o que bem quiser, bem entender, mas a Bíblia nos fala de um Deus que Ele nos apresenta a vida e a morte, a bênção e a maldição. E antes de escolhermos, Ele dá um conselho, escolha, pois, a vida. Ele não fala, eu estou te obrigando, senão eu vou te matar. Não, nada disso. Aí essa pessoa parou, olhou e falou assim, sabe que eu nunca aprendi isso aí. Eu falei, mas você já procurou na Bíblia? Não. Eu falei, então aí fica difícil aprender. Tem que procurar, tem que buscar com o conhecimento, tem que buscar o entendimento. Amém, Jesus? E aí, minha irmã, meu irmão, nós vamos orar agora. Mas por que o Senhor, ele tratou de todo esse assunto aqui? Vai entendendo. Não é para machucar você, não é para julgar você, nada disso. É para nos levarmos, me entenda bem, a examinarmos a nós mesmos. Temos priorizado, temos honrado, temos feito do Senhor o centro de nossas vidas? Você me entende sim ou não? Esses dias atrás eu conversava com uma pessoa lá na rua, não da igreja, nem sei de onde que a pessoa era. Aí ele falava do dinheiro, né? Eu me recordo, se não me engano, foi até no estacionamento do mercado. Ele falou assim, né? O ser humano, quando vê dinheiro, é uma praga, né? Eu falei, não, depende. Ele falou assim, não, para mim é. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, o ser humano com dinheiro é terrível. O ser humano com dinheiro só dá desgraça na terra. Eu falei, tá amarrado, em nome de Jesus. Eu falei assim, o dinheiro não te dá casa para você morar? O dinheiro não te dá comida para você comer? O dinheiro não te dá vestimenta? O dinheiro não te dá, muitas vezes, né, possibilidade de você viver de uma maneira melhor? Dá ou não dá? Eu falei, agora a questão é, falei para ele assim, eu falei assim, quando você tem dinheiro, quem é que domina você? Quando você tem dinheiro, o que é que mais conduz o seu coração? Eu falei, aí nesse quesito, talvez você pode dizer que quem é conduzido e quem é dominado, aí pode ser o que você está falando. Agora, não vem falar que o dinheiro na vida do ser humano é uma praga, que não é não.
Falei, tem muita gente que está trabalhando para ter dinheiro, está vivendo bem, está sendo abençoado no seu trabalho. A Bíblia fala que a gente vai viver do fruto do nosso trabalho, que o trabalhador ele é digno do seu salário. Amém, Jesus? Aí ele parou, me olhou assim, ele falou assim, só podia ser crente. Foi embora. Mas você vê que tem gente, minha irmã, meu irmão, que não adianta. Então a gente precisa, minha irmã, meu irmão, cuidar. Precisamos rever todos os dias. Eu sei que talvez para muitos de nós existe essa dificuldade, mas é na dificuldade que a gente vence. Amém? Amém. Pastor, talvez eu tenha que acordar muito cedo. Acorda 20 minutos antes. Acorda 30 minutos antes. Acorda 10 minutos que sejam antes. Tira ali uns minutinhos para Deus. Senhor, pode até ser que no momento ainda não é muito, mas eu estou te dando aqui um pouco do meu tempo. Estou falando com o Senhor, estou apresentando a minha saída, estou apresentando o meu trabalho, estou apresentando as questões que eu vou fazer, estou apresentando a minha família que fica, a minha casa que fica, minha esposa, meus filhos. Estou apresentando o meu caminho. Amém, Jesus? Porque depois que se acontecer algo, não adianta, ai, Senhor, não. Tem que ser antes. Tem que ser antes. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aí sentado, curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai amado, eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor fala conosco. Eu sei, meu Deus, que tudo que o Senhor faz é bom. E a tua vontade é que